Nós falamos na última aula finalizamos a parte de transformadores nas últimas aulas e fizemos alguns exercícios, né, cobrando essa parte aqui do transformador ideal, onde vão ter relações aqui de tensões, correntes e de impedância do primário e do secundário. Além da potência, né, instantânea, que é igual a do primário, igual a do secundário também. Depois disso, falamos do transformador real, que vai ter algumas, como a gente já tinha falado desde o início da disciplina, né? Resistências, por que estudar essas resistências, essas indutâncias, se efetivamente, dificilmente alguém vai, que não trabalha com eletrônica, mexer com esses elementos. Porque os equipamentos que a gente usa no dia a dia podem ser modelados, né? Podem ser traduzido o comportamento deles, pode ser previsto o comportamento deles a partir de modelos que são feitos com esses elementos idealizados, como resistência, indutância e capacitâncias. Então, eu tenho um transformador ideal, que não tem esse elemento, mas aí se eu adicionar, como aqui, por exemplo, eu tenho um transformador ideal, mas se eu adicionar algum conjunto de resistências, indutâncias e até capacitâncias em um modelo mais perfeito do transformador, esse aqui é um modelo mais simplificado, um modelo real, mas que aproxima algumas características reais, mas ainda tem outros modelos que usam até capacitâncias aqui para se aproximar ainda mais do comportamento real que o transformador tem em determinadas situações. Então, para se ter essa maior exatidão, pode ser feito esse arranjo aqui, adicionado esse arranjo ao modelo ideal, né? E aí chegar a um valor mais próximo de correntes e tensões nos terminais do transformador. Então, mas aqui, como eu comentei, ainda não é nosso objetivo tratar desse circuito, também não seria um grande desafio, seria só adicionar mais um trecho do circuito, né? A gente viu formas de resolver quando tiver impedâncias no primário e no secundário do transformador ideal. Então, aqui basicamente soma-se alguns elementos no, no transformador real, ao transformador ideal, né? E na vida real, os transformadores de grande porte, eles sempre são, ou na maioria das vezes, são transformadores trifásicos. Então, ao invés de ter um enrolamento primário e um secundário apenas, isso aqui é de uma fase só, eu vou ter três conjuntinhos desses, três enrolamentos primários e três secundários, cada um para uma fase A, B e C, considerando ali um transformador trifásico, certo? Então, vai ser algo parecido com esse daqui. Um enrolamento primário, secundário, um primário secundário para a segunda fase, um primário secundário para a terceira fase. Então, na prática, é um transformadorzão com um núcleo só, mas na prática ele como se fosse três transformadores internos ali, certo? Cada um num braço do núcleo do transformador. Então, esse aqui é um transformador trifásico, e aí, dependendo de como eu interligo os, os condutores aqui, já introduzindo um pouquinho, que a gente vai ver da parte de elementos trifásicos, dependendo de como a gente interliga os nossos terminais aqui dos enrolamentos primários e secundários, a gente tem uma dessas formações aqui, em transformadores trifásicos, né? Basicamente são bancos de transformadores monofásicos. A gente vai ter duas configurações, ou Y ou delta. E aí pode ser Y, 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 delta, delta, Y, delta, delta. Então, já antecipando um pouquinho, como é que vai ser, qual é essa formação aqui no meu primário e no meu secundário. Então, aqui, ó, se vocês observarem, cada transformador, cada enrolamento do primário está conectado aqui. Essas fases podem ser ABC e neutro, né?
ou L1, L2, L3, ou F1, F2, F3, são as três fases, certo? Cada livro, cada manual de fabricante, às vezes, identifica com uma letra diferente, mas RST é uma identificação bem comum de se encontrar. Então, no primário, eu tenho as minhas três fases, RST, o L1, L2, L3, o F, fase 1, fase 2, fase 3, e o neutro. O neutro é o meu elemento comum, o meu condutorzinho ali de referência, o meu zero volt, certo? Então, quando eu tenho uma diferença de potencial, é alguém em relação a alguém, né? Então, o meu neutro é sempre a minha referência, que é o zero volt aqui. Então, a fase 1, o transformador 1, né, no caso, a primeira fase aqui, está conectada aqui no R e no meu enrolamento. E o enrolamento, por sua vez, está lá no neutro. A segunda fase no S, no enrolamento, e o enrolamento no neutro. A terceira fase no T, no enrolamento, e o enrolamento no neutro. Então, se vocês observarem bem, a gente vai ter um condutor comum aqui, o neutro, ele vai ser o mesmo aqui para referência, né, um ponto comum para as três fases, R e ST. E aí daria para a gente até desenhar de uma forma diferente esse RST. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui com o meu quadro. Bem, então aqui a gente vai ter esse caso que eu mostrei para vocês, do RST. A gente vai ter aí um enrolamento, um ponto comum, certo? Onde o enrolamento, eu vou ter um enrolamento nesse meu ponto comum, que eu vou chamar de neutro. Posso ter outro enrolamento aqui, o segundo, no transformador. E um terceiro, um para a fase lá R, outra para T, S e outra para T, RST. Cada um aqui com um ponto comum. Então, observe que essa daqui é aquela mesmo desenho e as mesmas ligações que a gente tinha visto aqui no slide. Então, tem as mesmas ligações aqui no slide do que eu estava mostrando para vocês. Então, é um ponto N comum e aqui três enrolamentos, né, três conexões diferentes. Uma no R, uma no S e uma no T. Então, devido ao próprio desenho em si, né, devido ao próprio desenho em si, a gente vai chamar essa configuração aqui de conexão em Y, certo? Daqui é a conexão em Y. Mas aí eu poderia ter uma conexão diferente. Vou mostrar para vocês aqui. E no caso vai ser a conexão em delta, certo? Ou em delta ou em triângulo. Vai dar no mesmo isso daí, certo? Esse triângulo. Então, vou mostrar para vocês aqui como é essa conexão em triângulo. A conexão em triângulo vai ser essa daqui, ó.
aqui o meu primário, né, está em Y, e você vai ver que o secundário tem a mesma coisa, né? Tem um comum aqui, um neutro comum, e R', S' e T', que é do secundário, vamos chamar o mesmo ponto, aqui é primário, secundário, pode ser R2, S2 e T2, estão em Y no primário e Y no secundário, então seria o Y aqui, esses dois lados do transformador. Já uma outra ligação que poderia existir é se eles estivessem dessa forma. Se meu primário ou meu secundário, eu colocasse aqui o R, o S e o R aqui no primeiro elemento, o segundo, no S, o R na fase, no primeiro enrolamento, o outro lado do enrolamento vai estar no vizinho, que é o S, o outro lado do enrolamento S vai estar no vizinho, que é o T, e finalmente o outro lado do T vai voltar aqui para o R. Então é uma outra forma de fazer a ligação do transformador. E aí tem algumas vantagens e outras desvantagens, tem algumas mudanças nessa escolha. A gente vai ver quando estiver falando de circuitos trifásicos, de ligar um elemento em delta, certo? Ou triângulo. Então, se a gente remodelar esse desenho aqui, vai encontrar esse daqui. Então, o R está conectado aqui tanto nesse ponto 6 aqui, quanto no ponto 1. Então, ele está conectado em dois. Cada fase vai estar conectada em dois enrolamentos diferentes. Então, aqui ó, tem um ponto comum entre dois enrolamentos diferentes, o R, o S entre dois enrolamentos diferentes e o T também entre dois enrolamentos diferentes. Forma-se aí um triângulo, certo? Então, aqui vai ter suas vantagens, vai ter algumas mudanças, algumas vantagens e desvantagens. Para analisar mais à frente. Então, a outra conexão, essa daqui é uma primeira conexão. Eu vou até fazer o desenho aqui no quadro, baseado nessa figurinha aqui. Né? Só encontrar um apagador. Tem aqui o R, S, T e o neutro, os condutores. E aqui os enrolamentos, né? Posso ter aqui um primeiro, aqui um segundo enrolamento e aqui um terceiro enrolamento. Então, são três enrolamentos aqui, o N1, o N2 e o N3. E nesse caso aqui, eu não vou ter um condutor comum a todos. Então, não vou ter o neutro. Então, não tem um neutro aqui, não preciso desse condutor de neutro, não vai ser usado. Nesse caso, só vou ter o RST. Aí aqui o R, vou trazer para cá. Certo? Aí aqui eu vou ligar o meu S no segundo. Meu T aqui no terceiro. Terceiro enrolamento. Pronto. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Esse outro lado aqui do meu primeiro enrolamento vai vir para cá. Ó. Esse daqui vai vir para cá. E esse daqui vai vir para cá. Então,
eu tive essa configuração, tá? E agora, se eu redesenhar, se eu remodelar esses elementos aqui, trouxer esse N3 aqui para baixo, se eu trouxer, deixar na diagonal o N1 e o N2, eu vou ter essa configuração aqui, ó. O N3 aqui embaixo. Aí aqui eu vou ter o N1. Aí aqui, entre o N3 e o N1, eu tenho o R. E aqui eu vou ter o N2. Entre o N2 e o N3, eu tenho T. E entre o N1 e o entre o N1 e o N2, eu tenho o S. Eu tenho cada uma das minhas fases. Certo? Tenho cada uma das minhas fases do mesmo jeito aqui, só que desenhado de uma forma um pouco diferente. Certo? Mas eu vou ter as três fases aqui da mesma forma. E pelo próprio desenho, isso aqui vai ficar conhecido como triângulo ou como delta. É o mesmo. Certo? Um triângulo como delta. Então eu tenho o Y e tenho o delta. Então, essas duas configurações, o Y e o delta, a gente vai ver que tem vantagens, tem algumas características que mudam ali de um para o outro, para definir essa escolha entre a forma que eu vou fazer a conexão dos meus enrolamentos no transformador, da minha carga trifásica. O fabricante vai fazer essa conexão. A gente vai ver que vai ter uma diferença de tensões de um para o outro. Mas isso aqui é importante vocês saberem já sobre o transformador. Como eu tinha comentado, né, o transformador trifásico, ele está no mesmo, o primário e o secundário ficam no mesmo braço do transformador, né? Então, aqui eu vou ter um determinado número de voltas em um dos lados do transformador e outro no outro lado do transformador, mas eles ficam no mesmo braço. O secundário a fase 1, primário e secundário, a fase 2, primário e secundário, a fase 3, primário e secundário. Claramente aqui, se o Azão maiúsculo, né, for o primário e o A minúsculo for o secundário, uma pergunta rápida para vocês. Se o A maiúsculo for o primário e o A minúsculo for o secundário, e aqui eu tiver uma relação de espiras proporcional ao desenho, esse transformador aqui é elevador ou abaixador de tensão? Perguntinha. Aqui é meu primário, aqui é meu secundário. Certo? No primário tem mais voltas do que no secundário, né? Como dá para ver pelo desenho. Esse transformador aqui, essa tensão do primário para o secundário está elevando ou está reduzindo? O que vocês acham? Vai reduzir? Reduzir, exatamente. Né? A tensão é proporcional ao número de enrolamentos. Se eu tenho um enrolamento menor no secundário, a tensão vai reduzir, certo? Então, dificilmente você vai ter um transformador com 3 voltinhas desse daqui e praticamente só um aqui no secundário, né? Mas se mantiver aqui a relação de transformação, se tivesse aqui 300 voltas e 100 voltas, a tensão ia cair proporcionalmente ao número de enrolamentos, certo? Seguindo aquele padrão, né, V1
sobre V2 igual a N1 sobre N2. Vamos seguir esse padrão aqui. Se N1 for maior que N2, aqui vamos dizer que seja 3, por exemplo, N1 sobre N2, então V1 vai ser igual a 3 vezes o V2. Certo? Então, isso daqui é o que a gente tem nos transformadores trifásicos, né? Podem ter esse formato também aqui. O que importa é que o primário e o secundário sempre ficarão no mesmo braço. E dando continuidade agora no material, esse assunto até o capítulo 9, fala sobre transformadores, e no capítulo 10, a gente já vem para a parte de potência em circuitos de corrente alternada, certo? Então, o que é que vai mudar, né? Basicamente, o que a gente tem na nossa primeira unidade aqui da disciplina é que que potências em circuitos de corrente contínua, mostrei aquela figurinha, né, mostrando que se a corrente estiver saindo do menos para o mais, está sendo gerada uma potência, se estiver entrando do mais para o menos, está sendo consumida uma potência, e a potência era sempre um watts, né? O produto V vezes I, ou V ao quadrado sobre R, ou R vezes I ao quadrado. Então, era uma dessas três fórmulas que a gente fazia para encontrar a potência em watts. Agora vai mudar um pouquinho. A minha potência agora não é uma potência, vamos dizer assim, apenas em watts. Né? A potência em watts é um dos tipos de potência. Então, a gente vai ter a potência agora ativa, que é a potência em watts, mas vai surgir outra potência, que é a potência reativa, que é a potência a unidade é o volt-ampere reativo, certo? Volt-ampere devido à origem, né, do produto, tensão vezes corrente, e reativo pela característica dela. Então, a gente vai ter potência em watts e em VAR. E aí, define-se aí como uma soma entre essas duas potências a potência aparente, que é a total disponibilizada para aquele equipamento. Então, a potência aparente, a unidade é só o volt-ampere, o VA. Então, a gente vai ter agora duas novas potências, uma reativa, que vai ser medida em VARs, volt-ampere reativo, e uma total, que é o VA, volt-ampere. Vou mostrar aqui para vocês como é esse. Aqui é o 10 no livro. O produto para encontrar potência em circuitos alternados é um produto de duas de duas de duas grandezas aí trigonométricas, né? Tanto tensões como correntes são grandezas trigonométricas aí, a gente tem a tensão Vm cosseno de ômega t mais θ mais o defasamento dessa tensão, a corrente M cosseno de ômega t mais o defasamento da corrente, o θi. E quando faz-se o produto, lá no livro vem detalhando aqui como é que a gente faz
depois como é que faz esse produto e usa algumas identidades trigonométricas para chegar nessa forma aqui mais simplificada e que vai ser utilizada efetivamente nas nossas análises. Então, aqui eu tenho essa potência, né, esse produto V vezes I. Observe que eu vou ter 3 elementos aqui. Esse primeiro elemento com cosseno de θV menos θI, esse Vm im sobre 2 cosseno de θV menos θi. O segundo elemento que repete, ó, Vm sobre 2 cosseno de θV menos θi, então essa mesma grandeza, vezes um cosseno de 2 ômega, ou seja, uma frequência duplicada dessa frequência original do sinal, né, que era só ômega t, agora vai surgir um 2 ômega t. Então, esse primeiro elemento aqui não tem tempo, né? Então, esse primeiro elemento é uma constante. Em função do tempo, ele é constante. Não tem nada de tempo aqui. Esse segundo já varia de forma do cosseno aqui, né? Só que com 2 vezes a frequência. Então, ele vai ter uma quantidade de ciclos maior, dobrada, né? No mesmo período que eu teria da tensão normal. Então, aqui, enquanto eu teria só num ciclo, aqui eu teria aqui um ciclo, num determinado período, aqui eu vou ter 2 vezes esse ciclo, né? Nesse período aqui de cima. E depois esse menos VMM, aqui já aparece ao invés do cosseno, seno. Nessa parte constante da equação, e na parte que varia com o tempo, também é um seno, com 2 vezes a frequência. Né? E aí, graficamente, né, se a gente for ver como é que fica o gráfico desse produto, V vezes I, a gente vai ter esse gráfico aqui, ó, da potência. Observe que a potência aqui, tensão e corrente, como eu só tenho uma amplitude máxima vezes um cosseno, então o valor médio deles é 0, né? Vai estar ali no 0, no meinho, e variando ali cossenoidalmente entre essas amplitudes máximas. E com esse defasamento apresentado e com essa frequência aqui. Então, são os meus sinais de tensão e corrente. Já a potência, não. A potência média não é 0. O valor médio, né, o que ele fica variando ali, não é 0, porque eu tenho aqui realmente um cosseno e um seno, sendo feita aqui uma subtração, né, dessa grandeza com cosseno e com seno, aí eles variam em torno do 0, não tem problema. Agora aqui não, aqui, ó, é uma constante. Então ela vai ficar com esse valor aqui de deslocamento do 0. Então está justamente aqui, ó. A gente tem aqui a nossa tensão e a corrente passando por 0. Aí aqui para ilustrar, né? Ficou a corrente atrasada da tensão, só para ilustrar mesmo. Lá no livro tá assim. Da tensão, mas poderia ser adiantada. No caso aqui é indutivo, né? Mas se fosse adiantada, seria capacitivo. Ou se fosse igualzinho, aí seria resistível, enfim. Só para mostrar que tem um defasamento da corrente para a tensão. E aqui em cima, a gente tem a variação da nossa potência, né? Que é esse produto aqui, o gráficozinho dela. E você já olha que ela não está centralizada no 0 mais. Certo? Esse gráfico da potência não passa mais pelo 0. Na média não é 0, né? A média vai ser justamente quem? Vai ser justamente o meu Vm im sobre 2 vezes o cosseno de θv menos θi. Então, essa aqui vai ser agora a nota média para essa grandeza. E aí, a gente vai dar o nome dessa potência média, né? Essa média aqui é efetivamente a potência que gera o trabalho, que gera o movimento no motor, que gera o aquecimento na lâmpada, o aquecimento no chuveiro, que gera lá a luz e o aquecimento na lâmpada incandescente, a luz na lâmpada LED, que gera, enfim,
que gera o trabalho útil, né? Porque a gente não usa a energia elétrica na sua forma elétrica, né? Você vai usar na forma de movimento ali, motores, vai usar na forma de iluminação, em lâmpadas, vai usar na forma de aquecimento em aquecedores, certo? Numa máquina num ferro de passar, num chuveiro elétrico, numa churrasqueira elétrica. Então, essa é a conversão da energia elétrica que é efetivamente útil, né? Então, a gente vai utilizar essas grandezas. Então, a gente vai utilizar essas grandezas aí. A gente vai utilizar, no caso, a gente vai utilizar essas energias da forma útil, né? Na forma de quem usa energia elétrica na forma elétrica, né? Só aquele usuário da cadeira elétrica, né? Está tomando um choquezinho dele. Mas, tirando isso daí, ninguém vai usar energia elétrica na sua forma elétrica. É sempre uma conversão em alguma outra fonte de energia, forma de energia, né? Seja ela cinética, térmica, ou luminosa, ou enfim, qualquer outra forma de conversão da energia elétrica em outra grandeza. Então, essa parcela é a potência média, certo? E a potência média é justamente essa parcelinha aqui, ó. Vm sobre 2 cosseno de θv menos θi, certo? Então, essa parcela aqui é a potência média, Vm sobre 2 cosseno de θv menos θi, a gente vai dar a letrinha dela de P, de potência, e a unidade dela é em watts, certo? Essa daqui é a potência média, também conhecida como potência ativa, na verdade, mais conhecida como potência ativa. Então, a gente tem a potência ativa, dada em watts, e a potência ativa agora, nos meus circuitos de corrente alternada, quando eu pegar lá a tensão e a corrente numa carga, num Z, lá, ou numa fonte, enfim, quando eu tiver essa tensão e essa corrente na fonte ou numa impedância qualquer, é só fazer o produto aqui das amplitudes, dividir por 2 e depois fazer o cosseno de da diferença dos defasamentos, né, de tensão e corrente, certo? Só vou fazer isso daí e eu tenho a potência ativa ou potência média desse meu elemento. E aqui, como já pode se observar, a gente já pode até vislumbrar aqui quais são os possíveis valores de P, né? Se ele varia no cosseno aqui, da relação, na verdade, né, da diferença da tensão, perdão, do θv e do θi, então a gente tem aqui que se esse cosseno tiver um argumento de 90 graus ou menos 90 graus, a minha potência ativa é zero. E cosseno de 90 e menos 90 é zero. Se for cosseno de 1, perdão, se for cosseno de 0 ou de 180 graus, né, aí é máximo. O cosseno é 1, então aqui eu vou ter uma potência ativa máxima naquele meu circuito com aquela tensão e aquela corrente. Se for entre esses valores, né, vai ficar ali abaixo, maior que 0, menor que 1, então vai ser uma proporção aqui do produto, tensão vezes corrente, sobre 2, certo? E a parcela reativa, foi dado o nome aqui da parcela reativa a esse valor aqui, que é o seno, né, que acompanha o seno aqui, que é o VI, Vm e M sobre 2, seno de θv menos θi. Então, a essa parcela aí foi dado o nome de potência reativa, certo? Aqui tem o seno. Então, eu fiquei com a parcelinha do cosseno, a parcelinha do seno, a letrinha que foi escolhida para a potência reativa foi o Q. Então,
Substituindo aqui essas grandezas, né, na fórmula geral da potência instantânea, eu vou ter que o meu pezinho minúsculo da potência instantânea vai ser igual ao pesão, a minha potência média, mais a potência média que se repete aqui, vezes o cosseno 2 ômega t, menos a potência reativa vezes o seno de 2 ômega t. Certo? A gente ficou com essa relação aí. E aqui outra forma de calcular, né, se você tiver a fórmula da potência, se a gente tiver a fórmula da potência instantânea, matemática, né, se tiver essa fórmula aqui, se você quiser calcular a potência média, é só fazer a integral, integrar um somatório, né? É só fazer a integral aqui de forma contínua, é um somatório. Então, eu vou fazer um somatório dessa potência no intervalo de tempo que eu quero medir aqui, de um determinado período, e depois calcular, dividir pelo período, né? Calcular a média aqui. Então, eu fiz um somatório de potências e calculei a média dessas potências. Basicamente, foi isso que foi feito aqui. E justamente aqui o que eu tenho é a potência média, e essa potência aqui apresentada, né? É só esse termozinho aqui que vai sobrar desse somatório aqui, certo? Se fizer resolver essa integral de t0 a t e dividir por 1 sobre t, você vai encontrar só essa primeira parcela aqui da equação, que é a minha potência média e potência ativa. E aí, vamos fazer alguns exemplos, né? Pegar essa fórmula aqui, ó. Se eu pegar essa fórmula, é a mesma dessa, né? Só substituir aqui os P's por Vm e m sobre 2 cosseno θv menos θi, e o Q por Vm e m sobre 2 seno de θv menos θi. Essa parcela aqui, né? Se eu estou numa carga puramente resistiva, se for puramente resistiva, o que acontece? Não tem diferença de potencial entre θv e θi. Se for puramente diferença de potencial, não, perdão. Não tem defasamento entre θv e θi. Se eu botar aqui θv menos θi é igual a zero, certo? Os ângulos aqui são os mesmos, os zeros são os mesmos, os máximos são os mesmos, certo? Os mínimos são os mesmos também. Então, o tempo aqui, o defasamento no tempo é zero, não há defasamento no tempo, não há diferença de defasamento no tempo entre tensão e corrente. Então, meu θv e o θi menos θi é igual a zero. Então, quando eu olho aqui para essas fórmulas, né? Se fica θv menos θi igual a zero, cosseno de zero é 1. Né? Mas já aqui não. θv menos θi é zero, seno de zero é zero. Então, para cargas puramente resistivas, quando eu não tiver um defasamento entre tensão e corrente, ele for igual a zero, eu só tenho potência ativa. Eu não tenho potência reativa. Então, quando a gente trabalhava na primeira unidade só com resistor, mesmo colocando fontes de corrente alternada, só com resistências, eu só vou ter potência ativa, potência média. Não vou ter nada de potência reativa, certo? Então, se eu tenho um circuito de corrente alternada, mas só tenho cargas resistivas, eu não tenho nenhum motor que tem um enrolamento, eu não tenho nenhuma lâmpada fluorescente que também tem um enrolamentozinho lá no reator, eu não tenho nenhum equipamento elétrico que tenha em algum momento um reator. Então, se você só tem resistências no seu circuito, mesmo de corrente alternada, você só vai ter potência ativa sendo consumida. Só vai ter watts sendo consumidos, certo?
que é o que acontece aqui, né? O Q, a parcela do Q aqui vai ser igual a zero, quando eu tiver uma parcela puramente capacitiva, resistiva. Então, eu fiquei aqui com a minha fórmula P, né, igual a P mais P cosseno de 2 ômega T. Ficou aqui ela. E pela própria fórmula, né, já dá para ver como é que vai ficar o resultado aqui. O cosseno aqui não tem nenhum defasamento, então ele vai começar do tempo zero, começa do máximo, né, depois vem caindo e tal, e vai ficar variando aqui em torno. Tem a amplitude máxima P e tem a média P. Então, ele vai ficar variando em torno aqui do P, com máximo 2P e mínimo zero. Quando estiver no tempo zero aqui, eu vou ter P mais P, que dá 2P. E quando esse cosseno for igual a zero, fica só o P mesmo. Quando for igual a menos 1, é P menos P, que é zero. Aí depois vai variando e tal, a forma desse gráfico aí. Certo? Quando for puramente resistivo. Agora, quando for indutivo, primeiro, indutivo, o que é que vai acontecer quando for indutivo? Quando for indutivo, olha como vai ficar meu gráfico. Vai ter um defasamento de 90 graus entre tensão e corrente. Certo? A gente vai dizer sempre, né, usar a corrente, a tensão como referência, então a corrente vai estar atrasada da tensão, a corrente vai estar atrasada da tensão em 90 graus. Então, meu θV menos θI vai ser de 90 graus. Então, essa diferença da tensão para a corrente vai ser de 90 graus positivos, certo? 90 graus positivos, ou seja, quando eu estiver lá na minha corrente igual a 90, a minha tensão igual a 90, a minha corrente está igual a zero, certo? Quando a minha tensão for 90 graus, a minha corrente está igual a zero. Quando a minha tensão for 180, a minha corrente está 90. Quando a minha tensão for 270, a minha corrente está 180. Então, é sempre uma diferença de 90 graus, o θV menos o θI. Vai ter essa diferença de 90 graus. Então, quando a gente vem aqui, ó, se eu tenho essa diferença de 90 graus, θV menos θI igual a 90 graus, então o seno vai ser, seno de 90 é 1, é o máximo, né, positivo. Já o cosseno de 90 é 0. Então, quando eu for calcular a potência num indutor, uma carga puramente indutiva, a ativa dela é 0, eu não tenho ativa, porque o θV menos θI deu 90, e 90 o cosseno de 90 é 0. Certo? E aqui ficou θV menos θI um valor positivo, né? No caso 1, seno de 90 vai dar 1, vai ficar aqui com puramente a minha potência reativa. Então, aqui vai para zero esse, vai para zero esse, vou ficar só com essa parcela aqui do Q, justamente que apareceu, menos Q seno de 2 ômega T. Essa daqui é a fórmula desse gráfico. Né? Fiquei aqui com essa formulazinha aqui do gráfico, menos Q com Q positivo, né? Meu Q positivo, então fiquei com essa formulazinha aí. E quando for capacitiva, a minha fórmula aqui, não, cadê? Aqui. E quando isso aqui for um indutor, a corrente atrasada da tensão, então vai ser uma diferença de θV menos θI de 90 graus. Agora, se a corrente estiver adiantada da tensão no capacitor, o θV menos θI é menos 90, né?
a corrente vem antes, a corrente está adiantada. Então, aqui, ó, quando o meu ângulo da tensão for zero, o da corrente é 90, né? Quando o ângulo da tensão for 90, o da corrente é 180. Então, a corrente sempre está adiantada, certo? Ela vai chegar logo primeiro nos picos e nos zeros. Lembrando que o tempo aqui é da esquerda para a direita, certo? Então, quem chega primeiro é quem está mais próximo da origem aqui, né? O tempo vai crescendo da esquerda para a direita. Então, quem chega primeiro aqui é o I e depois o V. Então, aqui eu vou ter a corrente adiantada da tensão, o θV menos o θI aqui vai dar 90 graus. Menos 90 graus. Né? Vai ter sempre uma diferença de menos 90, que é o que a gente observa aqui. Ó. Menos 90, θV menos θI. E quando for menos 90, o que vai mudar? O cosseno de menos 90, que é o 270 graus, é zero também, né? Cosseno de menos 90 igual a cosseno de 90, que é zero. Já o seno de menos 90, ele vai estar embaixo, né, no meu ciclo trigonométrico. Então, seno de menos 90 é menos 1. Certo? Então, realmente, eu posso ter, em algum momento, uma potência reativa negativa. Lembra lá, da mesma forma que eu tinha impedâncias negativas, quando a impedância era advinda aí de um capacitor, eu também posso ter potências negativas, quando elas são advindas aí de um capacitor também. Então, eu posso ter a potência Q negativa quando ela tiver mais características capacitivas do que indutivas. Então, eu vou ter aqui, ó, vai ficar de novo só aquela parcela da fórmula, né? Só essa parcelinha aqui, menos que seno de 2 ômega t, certo? Menos que seno de 2 ômega t, porque aqui vai ficar 0 e 0. Só que agora o que é negativo, né? Vai ficar menos, menos, mais, né? Cadê aqui? Fica menos, menos, mais, o gráfico fica esse daqui. É um gráfico desse seno. A média é zero, né? Passando no zero aqui a média. E θV menos θI igual a menos 90. Certo? Lembrando aqui que eu sempre vou ter aí a minha parcela, a minha tensão adiantada da corrente. Então, sempre vou ter ali a minha tensão quando ela for 90, quando ela for 90 graus, o meu I vai ser 180. Quando ela for zero, o meu I vai ser 90. De forma que a diferença fica θV menos θI sempre de menos 90. Certo? Então, essas daqui são nossas fórmulas, né? Nossas potências ativa e reativa. E daqui dá para a gente fazer um equacionamento interessante para surgir essa terceira potência, que vai ser o quê? Ó? Deixa eu vir para o quadro agora. Vou anotar aqui no quadro logo essas duas fórmulas. Então, aqui eu tenho P e tenho Q. O meu P, minha potência ativa, é VMM sobre 2 cosseno de θV menos θI. E meu Q, VMM sobre 2 seno θV menos θI. Para facilitar um pouquinho, né, eu vou chamar de θV menos θI, certo? Chamei de θ aqui para ficar menor na forma. E observe, eu posso criar aqui um triângulo, certo? Um triângulo retângulo com a base P
e a altura Q. Se eu criar um triângulo retângulo aqui, um triângulo retângulo de base Q, base P, que é quem aqui? VM e M sobre 2 cosseno de θ, e a altura Q, que é VM e M sobre 2 seno de θ, certo? E aí eu posso calcular a minha hipotenusa, né? Vamos ver quanto é que fica a hipotenusa aqui. Aqui é meu, lembrando só, aqui é o Q, né? Aqui é o P. Né? Calculando a hipotenusa aqui, eu vou ter que, eu vou chamar a hipotenusa de S. Padrão. Vou chamar a hipotenusa de S. E esse S vai ser quem? Esse S ao quadrado vai ser o VM, o P ao quadrado, né? E M sobre 2 cosseno de θ. Essa parcela aqui ao quadrado e o cosseno ao quadrado. Mais aqui VM e M sobre 2 quadrado, vezes seno ao quadrado de θ. Projetado para o cantinho aqui. Então a gente vai ter isso daqui. Aí colocando em evidência o VM e M sobre 2 ao quadrado, né? Vai ficar quem aqui? Vou vir para cá. Vou vir aqui para baixo mesmo. Fiquei com S ao quadrado igual VM e M sobre 2 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui é igual a quem, pessoal? Cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado desse ângulo. Que é igual a 1, né? Aquela minha identidade trigonométrica. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Isso aqui vai ser igual a 1. Certo? Isso aqui vai ser igual a 1. E aí eu fiquei com que a minha potência é S, já tirando as raízes, é VM e M sobre 2. Certo? VM e M sobre 2 tem meu triângulo de potências, né? Forma esse triângulo de potências. E se você observar aqui, eu vou ter um ângulo θ, esse ângulo aqui, porque o P vai ser a hipotenusa vezes o cosseno, e o Q vai ser a hipotenusa vezes o seno. Observa aí, então esse ângulo, que é o P, o P de potência ativa, né? É o cateto adjacente, e o Q de potência, da potência reativa é o cateto oposto. Então, aqui, esse ângulo aqui, que é o ângulo θ, né? Então, eu formei esse meu triângulo aí de potências, certo? Com essa potência que, de certa forma, representa uma soma vetorial dessas duas aqui. Então, se eu tivesse vetores aqui nesse formato, né? Aqui é o meu vetor P, aqui é meu vetor Q, aqui é meu vetor S. Vou fazer separado aqui para ficar melhor. Meu vetor P, meu vetor Q, meu vetor S. Pronto. Então é como se eu tivesse uma soma vetorial de P mais Q igual a S. Se tiver um vetor P apontando aqui para a direita e um vetor Q apontando para cima, eu vou ter esse vetor S, que é a soma de P mais Q. Certo? E aí, se você olhar direitinho, isso aqui lembra muito aquelas
soma de fasores, né? Somas de fasores que a gente tinha lá no início da segunda unidade, né? Quando eu somava ali os fasores, é como se eu tivesse... Então, se eu tiver uma soma aqui, eu posso dizer em outras palavras que meu S é igual a um P fase zero e um Q fase 90 graus. Dá no mesmo dizer que o S é igual a P mais JQ. Né? Então, essa daqui é usando o número, a representação dessa imagem aqui usando os números complexos. Então, aqui a representação do triângulo de potências usando os números complexos seria esse daqui. Você observa que está no mesmo aqui, né? Quer dizer que tem uma parcela real, puramente real, uma parcela puramente imaginária, a soma das duas, essa daqui. A puramente real P, a puramente imaginário Q, a soma das duas, o meu S. Né? Então, a gente vai ter esse triângulozinho de potências. É extremamente importante para o nosso estudo de potências em circuitos de corrente alternada. E aí tem uma grandeza também muito importante aqui para a gente, certo? Se eu tenho essas três potências, né? O total que está sendo disponibilizado, e ele considera tanto o ativo quanto o reativo. Isso aqui é meu total, o S. Eu tenho também o que é efetivamente convertido em potência, em trabalho útil, que é o P, e o Q vai ser aquela parcela utilizada nos enrolamentos dos motores, que eu tenho que fazer de todo jeito, ou nos capacitores, né? Ou vem de indutor ou de capacitor. Então, se tiver algum equipamento elétrico que tiver um comportamento indutivo, como a maioria dos motores tem esse comportamento indutivo, ou tiver algum equipamento elétrico que tem um comportamento capacitivo, você vai ter uma parcela de Q, né? Então, se eu não tiver, eu só vou ter o P puro. Então, eu tenho essas duas parcelas, mas, de toda forma, essa parcela Q aqui, ela não ajuda, não contribui no, no, na geração do trabalho útil, né? Então, ela só serve ali para manter os campos eletromagnéticos ali dentro dos enrolamentos dos meus motores, tal, mas efetivamente não é convertida em trabalho útil. Quem faz esse trabalho quem faz essa conversão é a parcela de potência ativa. A parcela de potência reativa, às vezes ela tem que estar presente, mas a princípio não é convertida em trabalho útil. Então é importante eu ter essa relação entre potência ativa e potência reativa. Perdão, entre potência ativa e potência aparente. Porque aqui a aparente é como se eu tivesse tudo eu estou entregando para aquele equipamento. O total, a soma total do P mais Q é meu S. A soma total P mais JQ é o S. Eu quero saber desse S total, qual a parcela que está sendo, qual a parcela desse S total que está sendo convertida em trabalho, qual a parcela ativa desse S total. Então é só fazer um dividido pelo outro. E vou dar o nome de fator de potência. Vou escrever o nome aqui, né? Fator de potência. O fator de potência vai dar essa ideia dessa proporção entre o P e o S. Aí você pode dividir aqui direto, né? Se você tiver essas duas grandezas, P sobre o S, certo? Lembrando que o S aqui é o módulo do S, né? Não vai usar fase, nada do tipo, não. É só a amplitude do S aqui. O lado do triângulo, né?
que pode ser feito também o quê? Quem é o P? V, M e M sobre 2, cosseno de θ. Quem é o S? VM M sobre 2. Se eu dividir P por S, só sobra o cosseno, né? Só sobra. E dá no mesmo aqui, né? Esse lado, em relação ao ângulo aqui, θ, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno de θ, certo? E também eu posso expandir essa fórmula aqui. Ou seja, se eu tiver o defasamento de cara, se você tiver o defasamento θv e o θi, você já tem como dizer qual é o fator de potência daquela sua carga. Só calcular o cosseno de θv e θi. Assim de cara quem é o fator de potência. Isso aqui foi vou logo entregar aqui para vocês, uma ótima questãozinha de prova, aquela questãozinha que desde a minha graduação eu não esqueço. Quando eu estava aprendendo essa matéria aqui, o professor foi e colocou 2 gráficos. Questão, vou fazer com vocês aqui depois. Vou procurar se ela tem aqui. Se não tiver, eu faço aqui e a gente faz. Ele só fez apresentar os gráficos e eu precisava para resolver a questão do fator de potência. E não dava, não enunciava o fator de potência. Mas no gráfico ele dizia, olha, tem aqui o gráfico da tensão e defasado aqui o gráfico da corrente, tal. E a diferença dos ângulos aqui é de 23 graus. Vai fazer a questão. A gente pegava as amplitudes, tal, mas em algum momento faltava o fator de potência. E aí resolvia simplesmente pegando a diferença das tensões, dos defasamentos, né, da tensão e da corrente, que era 23 graus, ele dizia num lugarzinho bem escondido lá, e só calcular o cosseno desse defasamento aqui, que você encontrar fator de potência e conseguia resolver sua questão. Mas aí pouquíssimos conseguiram observar isso, e foi uma questão que ficou gravada na minha memória desde a minha graduação. Depois eu mostro para vocês aqui. Essa parte aqui é bem interessante, você vai percebendo as coisas aos poucos, e a partir dos gráficos dá para tirar muita informação para chegar nesse equacionamento que eu fiz aqui. Sim, e como eu tenho um triângulo retângulo aqui, né, só para não esquecer que é um triângulo retângulo, eu posso usar Pitágoras também, né? O teorema de Pitágoras, ele define que o quadrado que a gente já acabou utilizando aqui em algum momento, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, se eu tenho aqui o P e o S, eu tenho como calcular o S a partir dessa relação. Então, posso também utilizar aqui como P sobre, se eu tiver aqui só o Q e o P, né? Raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Qualquer uma dessas 3 fórmulas aqui, meu amigo, você tem a relação, né? Se eu tiver um fator de potência de 0,9, significa o quê? Que eu tenho uma potência ativa e 90% do valor da potência aparente. Se tiver 0,90, né? 0,9. 0,90 é a mesma coisa. Se tiver 0,9, eu sei que 90% aqui do valor da potência ativa é do total, né, da potência reativa, da potência aparente, do S, é de potência ativa. Então, quanto mais próximo do 100%, quanto mais próximo de 1, esse fator de potência, mais eu estou utilizando de potência ativa a potência aparente que está sendo entregue àquela carga. Então, dá até para ter uma ideia, eu tenho vários motores diferentes. Aí tem um que tem, você vê lá na placa dele, isso aqui é 0,8, fator de potência. O equipamento 1. Aí depois eu vejo o outro. Não, esse aqui é 0,95. É um concorrente. Eu vou preferir o 0,95. Porque ele, de certa forma, é mais eficiente. Está utilizando de forma mais eficiente. Se forem de mesmas potências, certo? Se tiver a mesma potência ali dos 2 motores, né? E eu tiver um com maior e outro com menor fator de potência, eu vou preferir o que tem o maior fator de potência. Né? Aquele mais próximo de 1. Porque ele está conseguindo converter melhor
essa potência que está sendo entregue a ele. Ok? E também outra coisa, só uma curiosidade, né? Eu tenho uma disciplina, eu já vender meu peixe aqui, eu tenho uma disciplina aqui eletiva, que é a disciplina de eficiência energética, certo? Quem quiser pagar, está extremamente convidado a assistir a disciplina. Depois dessa disciplina de eletrotécnica pode ser paga já, pode ser matriculada já. E nessa eletiva, uma das coisas que a gente vai analisar são as características dos equipamentos, né? Eficiência energética, eu tenho que escolher equipamentos que basicamente façam aquele serviço gastando menos energia, certo? Então, tem uma das grandezas que a distribuidora local observa, no caso Equatorial, em Alagoas, ela fica observando, fica monitorando, é o fator de potência. Imagina aí, se eu tiver duas indústrias, 30 horas, João. Se eu tiver duas indústrias, certo? Do mesmo porte, do mesmo tamanho, só que uma tem um fator de potência 0,7, a outra tem um fator de potência 0,95. Ou seja, P sobre S, em um ativa sobre a potência ativa, dividido pela potência aparente de uma, é 0,7 e a outra é 0,95, certo? Essa de 0,95, quase tudo que é entregue de potência aparente é gasto de forma ativa. E essa outra, só 70% é gasto de forma ativa, né? No caso da 0,7, a diferença, o fator de potência. E aí, o que acontece? Se elas têm um consumo, um tamanho proporcional, uma carga proporcional às duas, eu vou 1000 vezes, como distribuidora, preferir que eu tenha só empresas que usem fator de potência de 0,95. Por que isso? Porque eu tenho que ter um transformador que disponibilize uma potência geral para aquela indústria, certo? Para as duas indústrias. Eu vou ter um transformador 1 para a indústria 0,7, um transformador 2 para a indústria 0,95 de fator de potência. Só que o transformador para a indústria que está gerando 0,7, ele vai ter que ter uma potência maior, que está com fator de potência 0,7, ele vai ter que ser mais robusto, porque além da potência ativa que aquela indústria está consumindo, a altura do triângulo, né, a potência reativa, é relativamente grande em relação à segunda indústria, que tem ali o triângulozinho dela é bem menorzinho, é bem mais baixinho, porque é 95% da potência, é 0,95, né? P sobre S. Se é 0,95, se for 1, ou seja, se o P for igual a S, a altura é zero, né? Lembra lá do triângulo? P, a base, a altura Q, a hipotenusa, S. Então, se a base for igual à hipotenusa, a altura é zero, certo? Ou seja, vou ter duas linhas sobrepostas, o P e o S. Então, quando eu tiver duas linhas sobrepostas, o P dividido por S for igual a 1, é a melhor condição possível, certo? Porque eu não vou ter nada de forma reativa. 100% da minha potência disponibilizada, para aquela carga, está sendo convertida de forma útil. Está sendo transformada em calor nos aquecedores lá que tem naquela indústria, está sendo convertida em movimento, ela está se resolvendo lá dentro com a sua parcela de potência reativa. Então, para a distribuidora, a empresa é como se fosse puramente ativa a empresa, certo? Só tem P, não tem nada de Q. Então, isso daí é a melhor condição possível para a distribuidora. Por quê? Porque a gente, qual é a unidade da energia da conta de vocês? Lembra lá? Vocês pagam o quê? Além dos reais, né? Vocês pagam reais, na verdade, né? Na conta de vocês. Mas qual é a unidade de energia elétrica que vem na conta de energia de vocês? Quem lembra aí? Qual a unidade? Quantos o quê
que é consumido por mês na casa de vocês aí de energia elétrica? É o quê? Quantos volts? Não. Ou quantos amperes? Não, a gente não mede assim. Kilowatts, mas aí falta uma coisinha a mais, que é o hora, certo? São kilowatts hora. Então, é o produto da potência vezes o tempo que ela está sendo utilizada. Então, se eu ficar com, no mês, né? Se eu tomar um banho, eu vou ligar lá meu chuveiro tem 5.000 watts, certo? E tem chuveiro de 6, tem chuveiro de 3, tem chuveiro de 6,5, mas aí eu vou dizer 5.000 watts, uma média aí de mercado. Então, se você tomar um banho por dia, não, um banho não, se você tomar, vamos dizer que você toma um banho de 10 minutos, e tem aí na sua casa 3 pessoas, e cada uma toma 2 banhos por dia, certo? Quando acorda, vai para o trabalho, vai para a faculdade, aí depois, quando chega à tarde, toma outro banhozinho para dormir cheirosinho. Então, 2 banhos, cada um de 10 minutos. 3 pessoas, vai dar 6 banhos, né? Por dia, vai dar 1 hora de chuveiro ligado por dia, certo? Então, se deu 1 hora e tem uma potência de 5.000 watts, 5.000 vezes 1 hora vai dar 5 quilowatts hora, certo? Por dia, 5 quilowatts hora. Se você pegar sua conta de energia, o quilowatt, se eu não me engano, está na faixa dos 90 centavos. Eu não estou mais lembrado, mas eu acho que é mais ou menos isso, 90, 92 centavos. Então, por dia, se for 90 centavos, para ficar mais fácil, por dia, você está gastando 5 quilowatts hora, cada quilowatt hora 90 centavos, 9,90 vezes 5, né? Vai dar R$ 4,50 de banho por dia na sua casa, se você deixar o chuveiro ligado 10 minutos a cada banho e tiver 6 banhos na sua casa por dia. Só de chuveiro é 4,50 por dia, certo? Por isso que é importante você tomar um banho rápido, né? Um banho de 5 minutos, não ficar aquele chuveiro ligado por muito tempo, certo? Então, a gente, na prática, as indústrias também vão pagar por isso, vão pagar pelo watt, efetivamente. Elas não vão pagar pelo VAR. O que gera trabalho, que gera aquecimento, que gera iluminação, que gera movimento, são os watts. Então, as indústrias vão pagar o watt também, certo? Então, na sua casa, você pode usar VAR à vontade. A legislação brasileira não cobra VAR e não penaliza o cliente residencial pelo VAR. Agora, o cliente industrial, ele é penalizado. Porque nesses 2 casos aí, essas indústrias, mesmo consumindo a mesma quantidade de quilowatts-hora, tendo a mesma potência ativa durante o mês, certo? Se uma for 0,7, ela vai precisar de uma hipotenusa maior do que aquela que for 0,95, certo? Aquela que tem 0,95 fator de potência, ela precisa de uma hipotenusa bem pequenininha, quase do mesmo tamanho da potência ativa. Aquela que for 0,7 fator de potência, vai precisar de uma hipotenusa maior, vai precisar de uma potência aparente maior. E isso vai causar o quê para a distribuidora? A distribuidora tem que disponibilizar o todo. E qual é o equipamento que a distribuidora instala para disponibilizar energia para os consumidores, né? O transformador. Então, ela vai ter que colocar um transformador na frente dessas 2 indústrias lá, um deles, e o transformador ele é dimensionado em quê? Não tem como a distribuidora dizer qual a carga do meu usuário. Então, ela não sabe qual a base do triângulo, nem a altura do triângulo, ela não sabe a potência ativa e reativa. Inclusive, essas potências variam ao longo do dia, mas ela pode fazer uma previsão do todo, do S. Então, o transformador ele é dimensionado em VA. Quando você vai comprar um transformador, vai lá na loja lá do material da sua indústria, para o seu comércio, a distribuidora vai definir qual transformador para colocar na sua rua, para instalações residenciais. Ela vai lá e vai dimensionar esse transformador em VA. O fabricante do transformador tem, olha, eu tenho um transformador de 45 kVA, 45.000 VA. Ou tem um transformador de 75 VA.
ou tem um transformador de 112 kVA, certo? Então, ele é sempre em VA, porque quem vai definir quem usa o P e o Q é o usuário. Então, nesse exemplo que eu dei de duas indústrias que têm a mesma potência ativa, a mesma base, o mesmo P, só que uma tem um fator de potência 0,7, a altura é maior, né? O Q vai ser maior, e a outra tem só 0,95, vai ser baixinho o triângulo. Mesmo tendo a mesma potência ativa e a energia sendo cobrado em quilowatt-hora dos dois, essa empresa 0,7 aqui de fator de potência vai precisar de um transformador mais potente. Por quê? Porque o S dela é maior do que a empresa 0,95. Então, a empresa 0,95 ela é mais eficiente em termos de equipamentos, de dimensionamento de equipamentos para ela, certo? Ela é mais eficiente nesse sentido. Então, a indústria, a distribuidora prefere 1000 vezes todas as indústrias 0,95 do que aquelas de 0,7, porque ela vai ganhar a mesma coisa mensalmente das duas, vão consumir o mesmo quantidade de energia ativa, só que uma ela vai ter que investir mais, vai colocar transformadores maiores do que nas outras. E a legislação brasileira, percebendo isso, fez uma mudança e disse o seguinte: olha, do jeito que está aí, tem empresa com fator de potência muito baixo, baixa eficiência na conversão da energia que está sendo disponibilizada para ela. Então, no Brasil, o que a gente vai fazer foi em 90 e... Depois eu vou procurar a norma aqui. Foi em 90 e alguma coisa que foi criada a norma, nos anos 90. Então, no Brasil, a gente vai limitar o fator de potência a, no mínimo, 0,92. Então, toda indústria tem que ter pelo menos 0,92 de fator de potência. Se tiver abaixo disso, está mostrando ser uma indústria com uma baixa eficiência, né, com baixo fator de potência, ela vai ser multada por isso, certo? E aí lá na disciplina a gente vê como é que é essa multa, como vem na conta de energia, a gente vai ver as contas de energia da UFAL, as contas de energia do HU, as contas de energia, enfim, algumas contas de energia de algumas indústrias que a gente tem ali no Distrito Industrial, que o nosso técnico do laboratório, Ronaldson, trabalhou em várias dessas indústrias e pegou as contas de energia, né? E eu sempre usava nas nossas aulas, sempre uso nas nossas aulas uma análise de contas de energia reais. Então, a gente faz a análise, vê quais são as características dessas indústrias, né, e vê o que é que elas precisam. Se tiver com um fator de potência abaixo de 0,92, o que é que pode ser feito? A gente vai analisar as possibilidades para evitar que seja cobrado esses valores, né, de penalização, de penalidade para essas indústrias. Então, essa área aí, pessoal, é uma área super interessante de eficiência energética, até para vocês trabalharem mesmo, né? Eu sou o tutor atualmente lá da Renotec, que é a empresa a empresa júnior lá do curso de Engenharia de Energias no SECA, e a gente pegou um projeto grande de eficiência energética com a Justiça Federal, o prédio da Justiça Federal, aquele ali na Minha do Marcelo mesmo, né? Descendo ali no Zé Tenório, Então, a gente pegou ali um prédio enorme e tal, e pagando reativo, pagando excesso de reativo, pagando algumas penalizações que não deviam pagar, e gastando muita energia no período de pandemia, né? Então, tem muita coisa que está deixando ligada lá, sem necessidade, tem muita coisa que poderia ter uma eficiência maior no uso. Então, uma das coisas que a gente vai ver é uma análise sobre essas grandezas, fator de potência, e eficiência energética em geral, e como economizar energia, né, de forma mais satisfatória. Mas o conhecimento dessas grandezas elétricas é prioritário. Tem que conhecer potência ativa, watt, potência reativa, VAR, potência aparente, potência dos transformadores, como é que elas trabalham entre elas, fator de potência, entre outros que a gente vai ver no decorrer aí das disciplinas, né, dessa e das próximas. Circuitos trifásicos, entre outros. Certo? Então, pessoal, a gente viu até agora
só para finalizar aqui a aula de hoje, a gente viu aqui o fator de potência, né, que é uma das potências, que é o cosseno de θ, né? Eu chamei θ logo para não ficar sempre θ menos θ i, θ menos θ i, chama logo θ, que é o cosseno do θ, que é aquele ângulozinho do triângulo de potências. Cadê o triângulo de potências? Está aí, ó, no triângulo de potências, certo? Esse ângulo é o θ, entre a potência ativa e a potência aparente. Então, P sobre o S, o módulo de S, né, é o meu θ. E aqui são as unidades, volt e ampere, a hipotenusa, né, watts, a base, e a altura, volt e ampere reativo, formando esse triângulozinho aqui de potências. Na próxima aula eu falo sobre essa parte aqui. Vamos parar aqui por hoje, no triângulo, certo? Dê uma lidinha lá no capítulo 10, essa parte, para não deixar esfriar não o assunto. Dê uma lidinha lá, eu já vou fazer uma listinha de exercícios. Essa é a parte que eu mais gosto de estudar do assunto, que é muito legalzinho, é só um triângulozinho de potência aqui, a gente relaciona, dá para fazer vários exemplos realistas. Eu vou até abrir uma conta de energia aqui nas próximas aulas para a gente entender o que vem, a gente vê como é importante o domínio dessas grandezas. Aqui já tem uma aplicação real na vida de todo engenheiro. Em algum momento, o engenheiro, como é um gestor, é capaz de pegar e pode chegar na empresa, na indústria que tiver, onde quer que seja, pegar a conta de energia e já dizer para o patrão, olha aqui, dono aqui da indústria, gerente, dá para a gente reduzir aqui, aprender lá com o professor L. Silva que o fator de potência da gente está muito baixo, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer outra, vamos, enfim, dar uma melhorada no nosso sistema aqui. Então, já é algo bem próximo do uso da engenharia para qualquer pessoa, para qualquer profissional. Beleza? Então, vou passar alguns exercícios falando sobre essa parte de potências lá do capítulo 10, para vocês entregarem na segunda, certo? Bem, pessoal, e por hoje era isso. Agradeço a presença de todos. Daqui a pouquinho eu coloco a notinha lá no sistema, tanto as notas das provas, quanto as aulas de hoje de segunda. Ok? Então, por hoje era isso. Agradeço a todos e tchau, tchau.